Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é dia de festa, festa em todo o nosso Brasil, porque celebramos a Mãe Aparecida, rainha e padroeira de nosso Brasil. Que essa festa encha nossos corações de grande esperança e fortaleça a nossa comunhão, para que sejamos uma igreja exemplo de Maria, que proclamando a palavra, particularmente no testemunho, possa fazer o Evangelho de Jesus chegar em todo lugar. Tomo dos hinos de Romano o melódio diácono quando diz: propomos-nos agora narrar o primeiro milagre realizado em Caná por aquele que já havia mostrado aos egípcios e aos hebreus o poder de seus milagres. É o texto da palavra de Deus que vamos proclamar hoje na festa da Mãe Aparecida. Com efeito, as águas se haviam miraculosamente transformado em sangue. Ele havia lançado sobre os egípcios as cóleras das 10 pragas. Abriu o mar para os hebreus que se apressaram em atravessá-lo como se estivessem em terra firme. No deserto árido fez jorrar para eles a água do rochedo, e hoje nas bodas de Caná novamente transforma a natureza, ele que tudo criou com sabedoria. Enquanto Cristo participava das bodas de Caná e os convidados se deleitavam, faltou vinho e a alegria reinante mudou-se em tristeza. Ao ver isso, a Puríssima Maria, nossa mãe, foi logo dizer a seu filho: eles não têm vinho. Então, meu filho, eu te peço, mostra tudo o que podes, tudo o que criaste com sabedoria. Dize, ó Virgem veneranda, por quais milagres ficaste sabendo que teu filho, sem ter pisado as uvas, poderia fornecer o vinho, ele que, como escreveu João, o inspirado de Deus, ainda não fizera milagre algum? Eu mesma vi Isabel chamar-me Mãe de Deus antes do parto. Depois do parto, Simeão me louvou, Ana me festejou, os magos acorreram da Pérsia até o presépio, uma estrela anunciou por antecipação o nascimento, os pastores com os anjos tornaram-se arautos da alegria. Que milagres maiores do que estes poderia eu ir procurar para acreditar, apoiada neles, que meu filho é aquele que tudo criou com sabedoria? Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eis que não tem mais vinho. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Era festa em Caná da Galileia, um casamento, Jesus, discípulos presentes e também a sua mãe. O Senhor participa da nossa vida nas circunstâncias comuns da nossa vida, assim como sua mãe. Era uma festa de casamento e nela faltou o vinho. Foi então quando Maria, a mãe, interveio e disse: eles não têm mais vinho. E abre-se aí um grande diálogo entre o filho e a mãe. A mãe que conhece sabe quem é o filho, porque afinal de contas participa do seu caminho e da sua história, da sua vida e do seu projeto missionário de redenção. Mulher, por que dizes isto a mim? Ele pergunta. Minha hora ainda não chegou. A mãe conhece
e nos dá a indicação mais profunda para abrirmos o caminho e escancararmos a porta de nossa vida para a ação bonita do amor de Deus. Fazei o que Ele vos disser. Esta é a grande tarefa de uma mãe discípula, ajudar-nos a compreender qual é, pois, o modo como nos tornamos discípulos de seu Filho. Fazei o que Ele vos disser. E ali estavam as talhas para a purificação dos judeus, com 100 litros de água. E Jesus então disse: enchei as talhas de água. E elas foram cheias. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim fez o mestre-sala, e viu que a água se tinha transformado em vinho. Ele não sabia como, mas os que tinham obedecido à mãe quando lhes dissera: fazei tudo o que ele vos disser, sabiam, porque sabiam que Ele, Cristo, é a fonte única do amor. Por isso é o centro de nossa vida, se quisermos vencer e viver a nossa vida com qualidade. Foi quando o mestre Sala chamou o noivo para lhe dizer: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Tu guardaste o melhor até agora. Exatamente para dizer: Ele, Cristo, é a nova e eterna aliança. Por isso os seus sinais, começados em Caná da Galileia, mostram a glória e o amor de nosso Deus. Nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, guardemos no coração para festejarmos com alegria e confiança o que temos da homilia na dedicação à Basílica Nacional de Aparecida por São João Paulo II em 1980, quando diz: por sua adesão pronta e incondicional, vontade divina que lhe foi revelada, torna-se mãe do Redentor, com uma participação íntima e toda especial na salvação da humanidade. Pelos méritos de seu Filho, é imaculada em sua conceição, concebida sem a mancha original, preservada do pecado e cheia de graça. É por isso que ela nos diz: e não há outro caminho senão essa obediência à sua indicação. Fazei tudo o que Ele vos disser. Unidos ao coração da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, supliquemos a graça desta obediência, da alegria desta obediência, para que vejamos frutificar em nós um mundo novo, uma vida nova, enquanto caminhamos para o reino. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me